Você crê numa segunda vinda de Jesus à Terra? Se você crê, então você não terá dificuldade de compreender. Só que neste vídeo nós iremos esclarecer alguns pontos cruciais da segunda vinda de Cristo que você precisa saber logo após a vinheta. Seja bem-vindo, você está no canal Cristão em Questão. Você está no nosso canal Cristão em Questão. E aqui é o presbítero Justino Barbosa. Antes de tudo, eu quero pedir a sua ajuda, a sua contribuição. Para você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, nos ajude. Compartilhe os nossos vídeos. Se você tem sido edificado e você quer que outras pessoas sejam edificadas, compartilhe com outras pessoas. Dê o seu like nos ajuda, a sua inscrição nos ajuda. Ative também o sininho das notificações, para que as nossas mensagens venham sempre estar chegando até você em primeira mão. Amém? Se você está com sua Bíblia Sagrada, abra comigo no livro do Apocalipse, o último livro da nossa Bíblia, no capítulo de número 20, versículos de número 4 e 5. Assim diz a palavra de Deus: E vi tronos, e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Irmãos, antes de nós começarmos, eu quero deixar bem claro que eu pertenço à visão pré-tribulacionista. Que visão é essa? Na visão pré-tribulacionista, crê-se que Jesus virá uma segunda vez, só que nós pré-tribulacionistas dividimos essa segunda vinda em duas fases. Na primeira fase dessa segunda vinda, Jesus virá somente para a igreja. Qual o propósito dessa primeira fase? Essa primeira fase, Jesus virá unicamente para a igreja, para arrebatá-la, com o fim de glorificá-la e cumprir a promessa que Jesus faz à igreja, de guardá-la do período da tribulação. A igreja será levada da terra, raptada da terra, será glorificada. Os que morreram em Cristo até esse momento serão ressuscitados primeiro, e nós, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares. Para quê? Para o encontro do Senhor nos ares. Repare bem que na primeira fase dessa segunda vinda, Jesus Cristo ele não virá à terra. E Jesus Cristo não se manifestará visivelmente para todos, mas única e exclusivamente para a igreja. A primeira fase dessa segunda vinda é somente para a igreja. Jesus Cristo vem para a igreja. No livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, Jesus Cristo faz uma promessa para a igreja de Filadélfia, uma igreja tipológica, uma igreja que simboliza a igreja fiel, a verdadeira igreja, a igreja que é fiel a Deus e a sua palavra, e a igreja que será guardada por Cristo. Jesus diz: porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra, para tentar os que habitam na terra. Jesus Cristo faz uma promessa para esta igreja específica de escape. E nós temos essa promessa de Cristo. Nós cremos que Jesus virá nos arrebatar. Nós cremos que Jesus nos guardará. Nós pré-tribulacionistas não cremos que a igreja passará pelo período probatório de Deus chamado de grande tribulação, de 7 anos, num período de tempo de 7 anos. Nós cremos que a igreja não atravessará por esse momento, porque antes desse período de 7 anos de grande tribulação, Cristo guardará a sua igreja. Cristo virá para arrebatar a sua igreja da terra. É nessa primeira fase que nós dividimos a segunda vinda. Cristo vindo para a igreja, levar a sua igreja da terra para assim dar início à grande tribulação. Na segunda fase dessa segunda vinda, é bem distinta dessa primeira fase. Se na primeira fase Jesus vem unicamente para a igreja, na segunda fase Jesus vem se manifestar visivelmente para todo o mundo.
todo o universo. João é bem claro dizendo que todos o contemplarão, até aqueles que o transpassaram o verão e se lamentarão. Então, na primeira fase, Jesus vem unicamente e exclusivamente para a igreja. Mas na segunda fase, Jesus vem para todo o mundo. Todo olho o verá e o contemplará. Na primeira fase, Jesus vem para dar o escape para a igreja. Na segunda fase, Jesus vem com a igreja para julgar as nações, para julgar Israel, para julgar o mundo. Repare que nós lemos no livro de Apocalipse, no capítulo de número 20, versículo de número 4. E João inicia dizendo: eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Para quem são esses tronos? Quem está dando esse poder e para quem está destinado esses tronos? Quem está se assentando sobre esses tronos? Eu quero que você abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, e o versículo de número 28, para que nós possamos compreender esses tronos e para quem está sendo conferido esses tronos e essa autoridade para julgar. Mateus capítulo 19, versículo de número 28. Assim diz a palavra de Deus. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, esse trono da sua glória é Israel, é Jerusalém, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então aqui novamente em Mateus, Jesus está fazendo uma alusão a tronos. Jesus está prometendo tronos. Para quem? Para os seus 12 discípulos. E o que representa esses 12 discípulos? Esses 12 discípulos representam a totalidade, a plenitude da igreja. Eles são representantes da igreja. Porque os 12 discípulos representam o início da igreja de Cristo na terra. Eles são as colunas da igreja. São aqueles a qual Cristo chamou para lançar o fundamento principal, a pedra principal, que é Cristo. Então, os 12 representam a igreja. E Jesus aqui está prometendo tronos, que eles se assentariam em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então a gente entende que no capítulo 20, versículo 4, esses tronos que que João está vendo, e pessoas se assentando sobre eles, representa a igreja, vindo com Cristo, se assentando nesse trono para julgar juntamente com Cristo. Mais uma prova disso está em Lucas, para complementar essa questão de tronos e esse julgamento. Iremos ler Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 30. Para que comais e bebais a minha mesa, no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Novamente, Jesus está fazendo outra referência a tronos. E ele está sendo bem específico para quem está sendo destinado esses tronos: para os apóstolos, para a igreja, para os 12 apóstolos que representam a plenitude da igreja de Cristo na terra. Então esses tronos aqui, que João está vendo, pertencem à igreja. E Jesus está conferindo autoridade para a igreja julgar. A igreja hoje ainda não tem essa autoridade para julgar. Mas no momento da glorificação, quando Jesus vier na primeira fase, arrebatar a sua igreja, glorificá-la nos céus, e quando a igreja retornar novamente na segunda fase com Cristo, ela se assentará nesses tronos com poder e autoridade conferida por aquele que tem autoridade nos céus e na terra para julgar. Abra comigo também para a gente compreender ainda mais esse julgamento da igreja na epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira, capítulo de número 6 e o versículo de número 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Olha, Paulo está fazendo aqui uma referência também bem clara. Paulo diz que a igreja vai julgar o mundo. Vai chegar um momento específico, que está em Apocalipse 20, que a igreja vai receber essa autoridade de Cristo para julgar o mundo.
Então, para quem são esses tronos? Para a igreja. Quem se assenta sobre esses tronos que vão ver? A igreja, com poder e autoridade conferida por Cristo para julgar. A igreja vai julgar conjuntamente com Cristo. E voltamos lá para o livro de Apocalipse também, capítulo de número 2. A gente compreender mais um pouco e encerrar esse assunto sobre esses tronos. Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 e 27. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Jesus está enviando uma mensagem para a igreja de Tiatira. E Jesus diz para essa igreja, se elas vencessem, se elas concluíssem a caminhada até o fim, sendo fiel a Cristo, Jesus faz uma promessa: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Jesus está prometendo poder para a igreja. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro. A igreja vai receber a autoridade de Cristo para julgar as nações. No capítulo 3 também de Apocalipse, o versículo de número 21, Jesus Cristo diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus está fazendo uma promessa para esta igreja de um trono, que essa igreja vai se assentar junto com Cristo no trono, para julgar juntamente com Cristo com poder e autoridade. Então, irmãos, já está bem esclarecida essa questão dos tronos que vão ver e os que se assentam sobre esse trono. Os tronos são destinados para a igreja, os que se assentam sobre esse trono é a igreja. Vamos continuar no versículo 4 aqui do capítulo 20 de Apocalipse. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse período de 1000 anos aqui nós chamamos de milênio, que deriva-se de uma palavra latina. Milênio é uma palavra latina, milianos, que significa milênio. 1000 anos, um período literal de 1000 anos que Cristo irá reinar sobre essa terra, politicamente e espiritualmente. Cristo reinará durante 1000 anos, um período de prosperidade e paz para a terra e para o povo de Deus. E João diz que vê as almas. Aqui é uma referência à ressurreição. João diz que e viveram e reinaram. Essas pessoas estão sendo ressuscitadas. Essas pessoas, é bem específico, irmãos, no capítulo 20, versículo 4, João é bem específico, que essas pessoas que estão ressuscitando, não é a igreja, não é a igreja aqui que está ressuscitando, mas João está sendo bem específico, e vi as almas, quer dizer que eles estavam mortos, e vi as almas daqueles que foram degolados, por causa de quê? Por causa do testemunho de Jesus Cristo pela palavra de Deus. Pessoas que pregaram a palavra de Deus e se manteram fiel à palavra de Deus. E que não adoraram a besta, nem a sua imagem. E não receberam o sinal na testa, nem na mão. Então esse período é bem específico. Porque a era do anticristo é durante os 7 anos de tribulação. É nesse período de 7 anos de tribulação que o anticristo irá reinar. Irá determinar que todas as nações tenham essa marca na testa ou na mão. Então, essas pessoas que estão revivendo aqui, sendo ressuscitadas, são as pessoas que foram mortas, martirizadas por causa da sua fé, por causa do testemunho de Jesus pela palavra de Deus e por resistirem ao anticristo e à sua marca. Elas são mortas durante esse período de 7 anos e aqui elas estão sendo revividas, ressuscitadas, no momento da segunda fase da segunda vinda de Cristo na terra. Não é a igreja. São os que morreram durante o período de 7 anos da tribulação. Eles estão sendo ressuscitados e estão reinando com Cristo, estão recebendo o reino de Cristo. Esse momento aqui, irmãos, a gente vai conectar ele com o capítulo, se eu não me engano, 25 de Mateus, onde Jesus vai fazer separação. Jesus disse que quando vier se assentar no trono da sua glória, ajuntará diante de si todas as nações da terra. Jesus fará uma separação de bodes e ovelhas. As ovelhas estarão no lado direito e os bodes à esquerda. Os bodes estão sendo condenados.
as ovelhas, Jesus fala assim: vinde bendito do meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então aqui é uma referência clara a essa referência de Mateus sobre Jesus convidando, dando as boas-vindas às pessoas que venceram durante esse período da tribulação. Jesus está dando boas-vindas para essas pessoas, para que elas entrem no reino. Um reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então, nesse momento aqui, é o momento da separação entre bodes e ovelhas. Jesus aqui está fazendo uma separação. As ovelhas são as pessoas que se manteram fiéis a Deus, as pessoas que aceitaram Cristo durante a tribulação, e especificamente o Israel de Deus, que será restaurado durante esse período de 7 anos de tribulação. E eles ressuscitam e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui é o milênio, já entra em cena o milênio, o período em que Cristo irá reinar sobre a terra. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então aqui se conclui o ciclo da primeira ressurreição. Lembrando também que a primeira ressurreição ela é dividida em 4 fases. Jesus Cristo foi o primeiro dessa sequência, a primícia dos que dormem, Cristo. Cristo é o primeiro, depois os que são de Cristo, a igreja. Depois que a igreja é ressuscitada, as 2 testemunhas, e depois das 2 testemunhas vem a ressurreição daqueles que morreram durante o período da tribulação de 7 anos. Então, quando esses que morreram durante a tribulação, eles ressuscitam, consuma-se então o ciclo da primeira ressurreição. Aí vem a segunda ressurreição, que já é daqueles dos ímpios que já estão condenados, que rejeitaram a Cristo, que amaram a mentira. A segunda ressurreição, irmãos, para a segunda ressurreição não há mais chance de salvação. A segunda ressurreição para aqueles que já estão condenados só para receberem a sentença de Deus. Então é isso que você precisa saber sobre dessa segunda vinda de Cristo. Cristo ele virá uma segunda vez. E essa segunda vinda de Cristo é dividida em 2 fases. A primeira fase para a igreja. Na segunda fase, Cristo vem com a igreja para reinar nessa terra e julgar. E também restaurar Israel. Glória a Deus. Espero que esse estudo tenha lhe esclarecido e lhe ajudado de alguma forma. Que você comente, deixe nos comentários algum assunto que você queira que seja tratado nesse canal. E assim a gente vai estar se esforçando para trazer. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Que Deus possa lhe abençoar grandemente. Amém.